É interessante que para algumas pessoas, aquilo que dá satisfação, aquilo que dá prazer, é uma boa comida. Alguns até têm satisfação, têm um grande prazer, por exemplo, em roer um caroço de piqui, né? E aquilo deixa ele extremamente satisfeito. Veja como as pessoas se satisfazem com muitas coisas estranhas, né? Outras pessoas se satisfazem, por exemplo, em se alegrar com o seu time de futebol. Então, ganhou, está ganhando, está na liderança, está escapando do rebaixamento, então ele está satisfeito. Outras pessoas se satisfazem com uma viagem. Então, estão em casa, pega a família, vai viajar, e aquilo é motivo de satisfação. Ainda outros se satisfazem em assistir um bom filme. Outros de maratonar em uma série consecutivamente, constantemente, e por aí vai. Nós não negamos que isto dê algum tipo de satisfação para a sua vida. Mas a questão é qual é a nossa maior satisfação. Qual é a sua maior satisfação? Nesta noite, eu quero considerar com os irmãos que fazer a vontade do Pai é a maior satisfação de um filho de Deus. Fazer a vontade do Pai é a maior satisfação de um filho de Deus. E para nós pensarmos nesta ideia, eu convido os irmãos e amigos a abrir a sua Bíblia em João capítulo 4, verso de número 31, e nós leremos então o verso de número 42. João capítulo 4, verso 31 até o verso de número 42. Quero convidar também aqueles que podem, para que juntos possamos em pé acompanhar a leitura das Escrituras registrada em João capítulo 4, no verso de número 31 ao verso de número 42. A palavra de Deus nos diz assim: enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: Mestre, coma. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhe declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois no caso é justo e verdadeiro ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Até aqui a palavra do Senhor, e que o Senhor nos abençoe com sua palavra. Nós queremos, ó Pai, em nome de Jesus, pedir que o Senhor derrame sobre nós o Teu Espírito Santo, para que nós possamos compreender a Tua palavra. Que o Senhor tire de nós toda distração, que o Senhor prepare os nossos corações como uma boa terra para receber a semente da Tua palavra. Nós pedimos isto ao Senhor, porque somente o Senhor pode fazer isso. Somente o Senhor pode fazer frutificar.
Somente o Senhor pode fazer com que os nossos corações recebam a tua palavra. E nós te pedimos isso porque sem o Senhor nós nada podemos fazer. Por isso, em nome de Jesus, toma as nossas vidas em tuas mãos e nos abençoe com a tua palavra nesta noite. Amém. Podeis sentar, irmãos. Meus irmãos, o Evangelho de João foi escrito para que as pessoas fossem orientadas em relação a duas questões importantes que elas precisavam considerar na sua vida. Primeiro, quem era Jesus? E depois, qual deveria ser a atitude correta que nós deveríamos ter em relação a Jesus? Para responder estas perguntas, João, então, ele se utiliza de vários exemplos. Ele descreve, por exemplo, vários encontros que visam demonstrar a messianidade de Jesus. João descreve vários momentos da vida de Jesus, do ministério de Jesus, para demonstrar que Jesus é mais do que um filho de Nazaré, mais do que um filho do carpinteiro, mas para demonstrar que Jesus é Deus. E uma vez que ele sendo Deus, para demonstrar a necessidade de nós crermos nele para que nós tenhamos a vida eterna. É isto que João diz no seu capítulo de número 20, no verso 30 e 31. Estas coisas foram escritas para que creais que Jesus é o Filho de Deus e para que crendo tenhais vida em seu nome. Até agora, nós temos visto que João descreve este Jesus que é suficiente para trazer satisfação à vida da pessoa. No capítulo 2, por exemplo, nós percebemos que Jesus é suficiente para trazer satisfação para uma festa de casamento, que faltava exatamente o elemento que trazia a satisfação tanto para o noivo como para os convidados, que era o vinho. No capítulo 3, nós percebemos que Jesus é suficiente para produzir a satisfação no coração de um homem importante, de um homem de posição, de um homem de respeito, de status na sociedade, um sacerdote chamado Nicodemos, mas que vivia uma vida sem satisfação. No capítulo 4, nós percebemos que João descreve Jesus como sendo suficiente para a satisfação de uma mulher samaritana, sem nome, uma mulher samaritana sem nenhum respeito na sociedade, sem posição, sem influência alguma. Mas o encontro de Jesus com aquela mulher samaritana foi suficiente para ela, mesmo sendo uma mulher sem nome, poder ter sua vida saciada, poder ter sua vida transformada, ter a sua vida mudada. O texto que nós lemos nesta noite, que corresponde dos versos de número 31 a 42, relata exatamente o que acontece pós esse encontro entre Jesus e a mulher samaritana. E é à luz desse texto que eu, então, quero destacar para os irmãos que fazer a vontade do Pai é a maior satisfação de um filho de Deus. E pensando nisto, eu quero destacar 4 aspectos advindos, então, desta satisfação maior de um filho de Deus, que é fazer a vontade do Pai. Esta ideia que nós estamos considerando, ela se destaca exatamente no verso de número 34, quando o Filho de Deus diz: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Agora, perceba que esse texto nos demonstra um primeiro aspecto interessante. Fazer a vontade do Pai requer, então, uma decisão pessoal. E é interessante nós considerarmos, meus irmãos, do verso 31 em diante, que Jesus, então, agora os discípulos estão chegando, à medida que Jesus está no diálogo com aquela mulher, ela deixa o seu cântaro, e então ela vai até a cidade, chama as pessoas para ver o Messias, os discípulos chegam, não questionam, mas aí no verso de número 31, os discípulos chegam para Jesus e dizem: Jesus, está aqui a comida. Nós fomos lá, compramos pão. Então come, Jesus. Sacia a tua fome, uma vez que talvez na mente dos discípulos ele já tivesse saciado a sua sede.
Mas observe que Jesus, ele então toma a decisão de não comer naquele momento. E ele toma essa decisão por causa de algo maior que existia para ele, que era fazer a vontade do Pai. E então ele decide fazer a vontade do Pai. E esta decisão, meus irmãos, gera satisfação naquele que conhece o Pai. Jesus não está preocupado em se satisfazer com as suas necessidades. Jesus não está preocupado em satisfazer os seus discípulos. Mas Jesus, ele está buscando a satisfação em fazer a vontade do Pai. E é por isso que ele toma essa decisão. Esta decisão, meus irmãos, ela gera uma satisfação maior do que as suas necessidades físicas. Todos nós somos de concorde que a esse ponto aqui, já um pouco mais de meio-dia, Jesus passa a manhã toda caminhando, andando debaixo de um sol quente. Então ele está desgastado fisicamente, ele está cansado, porque Jesus cansava. Ele já tem demonstrado que estava com sede e Jesus também estava com fome. Mas essa necessidade de descanso, essa necessidade de saciar a sua sede, essa necessidade de se alimentar, não é maior do que a satisfação que Jesus tem em fazer a vontade do Pai. Observe, meus irmãos, que esta decisão, ela é tomada como uma prioridade na vida de Jesus. O Senhor Jesus, no verso 32, ele diz: mas Jesus respondeu: tenho que comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a perguntar entre si: será que alguém trouxe alguma coisa para comer? E Jesus diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Aquilo que me satisfaz, aquilo que me dá prazer, é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Qual é a maior satisfação da sua vida? Porque note que Jesus, sendo Filho de Deus, a maior satisfação dele era fazer a vontade do Pai. E para isso, ele toma essa decisão pessoal de considerar o que o Pai quer, de se satisfazer naquilo que o Pai quer. Mas veja que esse texto ainda nos mostra um segundo aspecto. E aqui nós percebemos que fazer a vontade do Pai requer um senso de urgência. No verso 35, ele diz: vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, vos digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a ceifa. É interessante notar que a mulher samaritana, ela vai até a cidade, cidade de Sicar, lá ela fala das pessoas: venham ver Jesus. E os homens então vêm. Agora eu quero, irmãos, notar e ver, irmãos, aqui como esta mulher ela fala de Jesus com empolgação. Venham ver aquele que disse tudo sobre a minha vida. Ela não fala de Jesus de modo tacanha. Ela fala de Jesus empolgada, ela fala de Jesus com um senso de conhecimento. Será que não é ele o Messias? Despertando o interesse das pessoas. E aqui, esses homens estão chegando. E Jesus então diz: levante os olhos. Levante os olhos. E vejam que os campos já estão brancos para a ceifa. Jesus desperta o interesse dos discípulos ao rejeitar a proposta e ao chamá-los para ver os campos. Era natural que quando os discípulos oferecessem comida, se você oferece comida para alguém que está com fome, para alguém que quer recarregar suas energias para continuar a viagem, era natural que imediatamente a pessoa aceitasse. Mas quando Jesus diz que não quer comer, isso chama a atenção dos discípulos. Mas Jesus, não contente com isso, ele leva os discípulos, desperta os discípulos para levantar os olhos. Vejam, os campos estão brancos, os samaritanos estão chegando. Observem vocês que eles já estão prontos para a ceifa. A urgência para considerar, a urgência para enxergar, a urgência para aproveitar a oportunidade. Comer é importante, comer é bom, mas existe uma satisfação maior. Os samaritanos estão chegando. E nós não podemos perder esta oportunidade de trazer aquilo que dá satisfação a eles. A urgência
certamente também se dá, embora o texto não diga, por causa do conhecimento que Jesus tinha da condição dos homens. Ali estão chegando samaritanos que são incrédulos, samaritanos que não conhecem Jesus, samaritanos que vivem num conflito há mais de 500 anos com os judeus, samaritanos que não andavam em Jerusalém, não estavam no templo de Jerusalém, samaritanos que estavam estranhos às alianças, samaritanos que eram gentios, estranhos quanto às promessas. E Jesus, então, ao ver a condição desses homens, ele chama os discípulos para esse senso de urgência. Urgência, porque os campos estão prontos. O fruto está pronto para colher. E você sabe que se o fruto está no ponto de colher e você não colhe, então a tendência é que você perca ele. Eu não sei quantos de vocês aqui conhecem um alimento chamado fava. Então, o meu pai, ele plantava fava. E a fava é a última colheita que a gente tirava, né? Do roçado, praticamente. Mas a fava tinha uma coisa interessante. Ela amadurecia, depois secava, e assim que estivesse seca, a gente tinha que colher. Porque senão, devido ao sol, a base se abria, e o pai chamava a expressão de que estralava. E então o caroço da fava caía no chão. A gente desperdiçava o fruto. Precisava ter entendimento e dimensão para o ponto exato da colheita. Porque você sabe que fava, não sei se você sabe, mas são 3 caroços de fava numa bagezinha. Então cada caroço é importante, cada caroço conta. E se você perdesse o tempo da colheita, você perdia boa parte da colheita. O que Jesus está dizendo aqui é que a colheita que os discípulos precisavam se atentar para colher agora eram aquelas pessoas que estavam chegando, que não conheciam Jesus, que estavam buscando satisfação e que precisavam encontrar satisfação plena no seu coração. Fazer a vontade do Pai requer uma decisão pessoal sua, mas requer também um senso de urgência seu e meu. Fazer a vontade do Pai, num terceiro aspecto, envolve testemunhar dos seus feitos. O verso de número 39 até o verso de número 42 nos diz que muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. É interessante observar, meus irmãos, de que a mulher, ela com empolgação, ela fala de Jesus. E vamos convir que tudo o que satisfaz o nosso coração nos deixa empolgados. Tudo o que satisfaz o nosso coração nos leva a falar com empolgação a respeito disso. Se o seu coração se satisfaz com a política, você fala com satisfação da política. Se satisfaz com o futebol, você fala com empolgação do futebol. E se o seu coração se satisfaz com o piqui, você fala com empolgação do piqui, você faz uma propaganda que quem não conhece vai lá e vai provar. Porque aquilo lhe empolga, porque aquilo lhe satisfaz. Mas observe que a mulher, ela está empolgada com Jesus, com o testemunho de Jesus. E ela está empolgada porque ela está satisfeita. Porque ela encontrou a satisfação que ela procurava. Perceba que o texto nos mostra que esta mulher, empolgada ao testemunhar de Jesus, ela atrai muitas pessoas para conhecer Jesus. O texto nos diz que muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher. Agora, meus irmãos, veja bem, o que é que essa mulher conhecia de Jesus? O capítulo 4 nos diz que ela sabe que Jesus, ela sai dali sabendo que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo. Ela não tem dimensão, por exemplo, de que Jesus ia morrer na cruz para pagar os seus pecados. Ela não tem dimensão, por exemplo, de toda a obra de Jesus que iria fazer. Ela não tem o conhecimento de Jesus que você tem. Mas ela vai lá,
e apenas testemunha. Ela apenas diz: Jesus é o Cristo, e ela faz isso com empolgação. E então, meus irmãos, muitas pessoas são atraídas a Jesus. Veja que essas pessoas, então, ao ouvir o testemunho da mulher, elas passam a crer em Jesus. Verso de número 40 diz que os samaritanos foram até Jesus. Veja que ela não conseguiu, não só que eles crescem em Jesus, mas ela os conduz até Jesus. Ela os leva até Jesus, porque ela entende que Jesus dá a satisfação que eles precisam, que eles podem ter os seus corações satisfeitos, assim como ela está tendo agora. E o texto diz então que eles permaneceram com eles, foram até Jesus, pediram que permanecesse com eles, e a palavra de Deus diz que Jesus ficou ali 2 dias. É interessante, né, irmãos? Pessoas que agora estão crendo, não só por causa do testemunho, mas pessoas que agora estão crendo por causa de um relacionamento. Eles encontraram com Jesus. Eles têm prazer de estarem com Jesus. Eles querem permanecer mais tempo com Jesus. Eles não ficam contando a hora para saber quando é que vai terminar esse momento aqui com Jesus. E Jesus fica mais um tempo aqui. Jesus, nós queremos que o Senhor fique conosco. E agora, veja o verso de número 42, eles então vão para a mulher e diz: olha, nós cremos não é mais por causa do testemunho, mas nós mesmo ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Você pode até chegar a Jesus por meio de um testemunho, mas à medida que você se aproxima dele, a sua fé ela é temperada, a sua fé, ela vai se fortalecendo, se enrobustecendo, a sua fé vai provando de Cristo Jesus, e agora você não conhece mais de ouvir falar, mas agora os seus olhos veem Jesus, agora você se relaciona com Jesus, agora Jesus é real para você, tanto quanto é real para aquela pessoa que falou de Jesus para ti. De modo, meus irmãos, de que essas pessoas, elas estão conhecendo Jesus porque elas estão se relacionando com Jesus. E elas estão se fortalecendo na fé porque elas estão se relacionando com Jesus. O nosso objetivo, enquanto crentes neste mundo, é ser testemunhas, condutores, até Jesus. Mas as pessoas, de forma pessoal, vão crescer, desenvolver, à medida que eles se relacionam com Jesus. E aí os irmãos perceberam que eu saltei alguns textos na sequência do texto, que foi o verso número 36 a 38. E eu fiz isso de modo premeditado, acho que não prejudica o texto. E aí eu destaco um quarto e último aspecto. Fazer a vontade do Pai é recompensador. O texto nos diz, no verso de número 36, que quem colhe desde já, recebe desde já a recompensa, e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegre ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois no caso é verdadeiro um ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam, outros trabalharam, e vocês aproveitaram o trabalho deles. Fazer a vontade do Pai é algo que vale a pena na nossa vida. Nós sempre estamos buscando recompensas. Então você trabalha vendendo, então você se esforça todo mês vendendo para bater a meta, para que no final do mês você receba aquela recompensa por você ter batido a meta. Você está na sua casa e você se esforça de todo jeito para que, como uma boa esposa, uma boa mãe, um bom marido, um bom pai, para que de alguma forma você seja recompensado, seja por Deus ou seja pelo seu marido, pelo seu cônjuge, até mesmo com elogio. Mas aqui, meus irmãos, vejam que Jesus deixa claro que fazer a vontade do Pai é recompensador. E é recompensador porque essa recompensa que Jesus está dizendo aqui é algo que é certo.
Não é algo que é uma possibilidade. Não é algo que pode ser. Não é algo condicional. Mas fazendo a vontade do Pai, você vai receber então esta recompensa que é certa. Mas é uma recompensa que é fruto de um trabalho em conjunto. Então veja que nós temos aqui o semeador, o ceifeiro. Nós temos pessoas que colhem, pessoas que plantam, que semeiam. Nós temos pessoas que trabalharam e pessoas que estão desfrutando do trabalho. É um trabalho, é uma recompensa que não é fruto só do meu trabalho, não é recompensa só das minhas forças, mas é uma recompensa que é fruto do trabalho de muitos que semeiam, muitos que regam, muitos que colhem e outros que desfrutam. Mas perceba que esta recompensa é uma recompensa que traz satisfação, porque o texto diz que quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Para que tanto o que semeia como o que colhe tenham satisfação no trabalho que estão fazendo. E note que esta satisfação não é algo momentâneo. É uma satisfação que dura para a eternidade. À medida que você faz a vontade do Pai, então você está juntando esse fruto para a vida eterna. E aí nós percebemos que esta recompensa, ela chega em duas partes. Há uma recompensa aqui, mas há uma recompensa futura, há uma recompensa no céu. Você que está fazendo a vontade do Pai, e lembra que fazer a vontade do Pai aqui é anunciar Cristo para as pessoas. É anunciar a satisfação que Cristo pode dar para as pessoas. É mostrar que Jesus é verdadeiramente aquele que é o Salvador do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Messias prometido. Então existe uma recompensa à medida que você é usado como a mulher samaritana foi. A mulher samaritana está alegre porque ela está sendo usada para outras pessoas chegarem até Jesus. Isto já é uma recompensa para ela. Mas existe ainda uma recompensa que chegará na eternidade. E eu diria, uma recompensa muito maior do que essa que nós podemos desfrutar aqui. Fazer a vontade do Pai é a maior satisfação de um filho de Deus. E para que esta satisfação seja sua, é preciso que nós tenhamos a disposição de tomar a decisão de fazer a vontade do Pai. Requer de nós um senso de urgência, envolve testemunhar dos feitos de Cristo e é recompensador. Absolutamente recompensador. O texto de João se segue para mais um encontro significativo em João, que é o encontro e a cura de um oficial do rei, que, permitindo o Senhor, nós veremos no próximo domingo. Eu quero concluir, então, esta mensagem fazendo algumas aplicações para nós pensarmos um pouco. A primeira delas é que Jesus é o único caminho em que teremos plena satisfação. Algumas pessoas, ao longo dos tempos, tentaram descrever esse encontro de Jesus com a mulher samaritana por meio de canções. E uma delas é cantada por um músico chamado Estênio Márcios, e é uma música que chama Um Pouco d'Água. E ela diz assim: a mulher de rosto triste, a paz não existe nos caminhos teus, a sede da tua alma não vai se aquietar, nos braços dos homens a se conquistar. Viver de paixão em paixão faz o teu coração mais deserto. É certo que não é feliz, mas olhando por fora, quem é que diz? Nós encontramos muitas pessoas caminhando em muitos caminhos. E muitas delas, meus irmãos, estão exatamente como esta mulher. Estão vivendo de paixão em paixão.
Estão buscando a satisfação na sua vida em várias coisas, em uma coisa atrás da outra coisa, e assim vai. Mas no final das contas, a sua vida continua vazia. No final das contas, a sua vida continua um deserto. No final das contas, parece que toda a água que você toma é uma água salgada, que faz com que você tenha mais sede, e mais sede, e mais sede, e nunca você consegue se saciar. E certamente vai continuar assim durante toda a sua vida. Porque Jesus é o único caminho em que teremos plena satisfação. Qual a maior satisfação da sua vida? Se a sua maior satisfação não for Jesus, então você vai continuar buscando. E na nossa vida surgem muitos caminhos. Na nossa caminhada, até mesmo crente em Cristo Jesus, surgem diversas oportunidades, caminhos que muitas vezes parecem mais satisfatórios, caminhos que muitas vezes parecem mais atraentes, mais aprazíveis, mas caminhos que apenas parecem, mas no final não conseguem dar a satisfação que nós precisamos. E se nós trilharmos por esses caminhos, nós continuaremos buscando a água. Nós continuaremos voltando ao poço, dia após dia, para tentar satisfazer um pouco desta nossa necessidade, para tentar encontrar a satisfação que nós tanto precisamos. Porque todo o caminho que nós encontramos neste mundo, que se apresenta para nós, pode até no início parecer doce, aprazível, mas o final sempre será amargo, sempre será doloroso. Porque o caminho que dá plena satisfação é somente Jesus. E sabe, meus irmãos, naquele dia, Jesus parou naquele poço, aquela mulher chegou ali, e ele conversou com ela, e ele buscou pessoas para que pudesse ter satisfação. E aquela mesma cena, ela é repetida hoje. Ela está se repetindo agora. Jesus continua buscando homens e mulheres para que eles possam desfrutar da sua vida e para que eles possam ter a plena satisfação. Jesus continua dizendo, olha, a água que você está tomando não mata a tua sede. Jesus continua dizendo, aquilo que você está buscando satisfação não está resolvendo e não vai resolver. Porque Jesus é o único caminho em que nós teremos a plena satisfação. Uma segunda aplicação que eu quero destacar aqui é que talvez você não veja os frutos, mas vale a pena continuar plantando. Eu não sei se os irmãos já lidaram com isso, mas eu já lidei com isso. E eu diria que às vezes eu tenho lidado várias vezes. Momentos em que você pensa, rapaz, será que vale a pena continuar plantando? Será que vale a pena continuar se esforçando? Porque plantar é coisa que dá trabalho. E você fica pensando, rapaz, será que vale a pena? É complicado. Parece que às vezes você dá 2 passos para frente e você dá 3, 4 para trás. Você planta e parece que não brota. Se brota, parece que não cresce, atrofia. E se cresce, não dá fruto. E você se pergunta, será que vale a pena? E eu diria, vale. E vale muito a pena. Meus irmãos, no ano de 2016, se eu não estou enganado, o pastor Marcos Wilson passou 3 meses, eu acredito que foi, 3 meses, dando estudo evangelístico para uma família, ali nas proximidades da Adonai. Ao final daqueles estudos, aquele senhor disse, olha, nós não queremos seguir a Jesus. Agradecemos a disponibilidade do Senhor, mas nós não queremos, vamos continuar do jeito que está.
Passa 17, 18, 19, 20, 21. E nesse ano, num dia comum, de culto comum, de repente chega aquele homem com a família lá na igreja. E quando chegou no culto, já estava próximo de começar, ele disse: pastor, assim que terminar o culto eu quero falar com o senhor. Quando terminou o culto, ele procurou o pastor da igreja e disse: nós estamos aqui porque toda a minha família decidiu seguir a Cristo. E nós estamos aqui para comunicar ao senhor. O senhor lembra que em 2016 o pastor Marcos Wilson fez um estudo? Pois bem. Mas agora nós decidimos servir e seguir ao Senhor. E ao que nos consta, pelo relato do próprio pastor, tem sido uma conversão que há muito tempo não se via na igreja. Vale a pena. O pastor Marcos Wilson não está mais aqui. Ele não viu os frutos, né? Mas vale a pena. Vale a pena continuar semeando, né? Então, meus irmãos, muitas vezes você vai lidar com incômodos. Você vai lidar com dificuldades. Você vai lidar com falatórios maldosos. Você vai lidar com uma gama de situações e condições que vão te tensionar muitas vezes a desistir. Não vale a pena. Às vezes é aquela questão de você tá indo bem lá e de repente surge uma coisa e quando isso acontecer vale a pena. Talvez eu saia daqui, eu não esteja aqui, eu não vou ver os frutos, mas eles vão existir. E alguém vai colher. Porque uns semeiam e outros colhem. E quando nós chegarmos no céu, aí sim, quando nós chegarmos no céu, nós vamos ter dimensão de como a nossa vida foi usada para que pessoas pudessem encontrar plena satisfação da sua vida. Mas isso vai ser quando chegar no céu. E é bom que seja assim. Porque eu acho que ali nós estaremos realmente plenamente satisfeitos com a obra de Cristo por meio de nós. Uma última aplicação, em forma de pergunta. Qual é a sua maior satisfação? Se você é um crente, filho de Deus, a maior satisfação da sua vida é você fazer a vontade do Pai. A maior satisfação da sua vida é você perceber Deus agindo na tua vida, de modo que você cresce, desenvolve, amadurece. É você ver o projeto de Deus indo avante, o reino de Deus sendo expandido, e você sendo parte daquilo dali. E você fazendo parte da engrenagem. E você percebendo que, rapaz, como isso é maravilhoso, a coisa está andando. E Deus está usando a minha vida por graça. Para que essa coisa funcione, para que isso avance, para que isso desenvolva. E esta satisfação, ela é maior do que qualquer outra em nossa vida. Agora, se você não é crente em Cristo Jesus, então você vai continuar por uma busca intensa e constante para satisfazer a sua satisfação, para satisfazer os seus anseios, para preencher o vazio que existe dentro do seu coração. E enquanto você não entregar sua vida a Cristo, enquanto Cristo não for a maior satisfação da sua vida, você continuará batendo de porta em porta, continuará buscando coisas e mais coisas, mas você nunca vai conseguir ser verdadeiramente satisfeito. Nem aqui neste mundo, e nem na eternidade. Portanto, se você não creu em Jesus ainda, se você não entregou a sua vida a Jesus ainda, faça isso. Entrega a sua vida a Jesus. Abandone os seus pecados. Creia, volte-se para Deus, porque Ele é rico em perdoar. Volte-se para Cristo, porque Ele continua lá, esperando, buscando pessoas para que possam provar da satisfação que Ele possa dar. E essas oportunidades, elas precisam ser aproveitadas. Para nós, que somos filhos de Deus,
Nós precisamos tomar o exemplo da mulher samaritana. Nós precisamos tomar o exemplo de Jesus, que são filhos de Deus. E nós, como filhos de Deus, devemos imitar esses exemplos. Devemos fazer a vontade daquele que nos criou, fazer a vontade do nosso Pai. Devemos anunciar que o Messias chegou, que existe uma pessoa que é suficientemente capaz de dar satisfação que outra coisa qualquer nesse mundo não dá. Nós precisamos contar a respeito de Jesus. E nós queremos concluir isto, pensando nisto, cantando uma música que tem como título Vai Contar. E enquanto nós cantamos esta música, eu quero que você tome por reflexão e pense e considere qual tem sido a maior satisfação na sua vida. Se o seu coração continua batendo na batida do coração de um filho de Deus. Pois, para aquele que é filho de Deus, fazer a vontade do Pai é a sua maior satisfação. Evoca, canta, toca e sai. Vai, anuncia a paz. Vai, anuncia a paz. Aos homens que carentes, descrentes do amor maior, vai, anuncia a paz. Vai, anuncia a paz. Vai contar ao povo que Jesus por ti um dia fez. Teu amor consegue aos outros alcançar. Só então os teus amigos transformados em irmãos, galardões eternos lá no céu serão. Há muitos que perdidos no fim caminham sem saber, vão sem ouvir da paz, sem conhecer a paz. Será que não nos pesa deixar que morram sem saber que só Jesus é paz, que só em Cristo há paz? Vai contar ao povo que Jesus por ti um dia fez. Teu amor consegue aos outros alcançar. Só então os teus
Senhor, nós queremos te agradecer por esta noite que o Senhor nos dá, te agradecer pela tua palavra que é pura, tua palavra que é perfeita, tua palavra que é real e clara para nós. Nós queremos, ó Deus, te louvar pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos meditar na tua palavra. Nós pedimos que o Senhor nos ajude para que a nossa maior satisfação esteja em fazer a tua vontade do Senhor, que é o nosso Pai. Nós pedimos que o Senhor faça com que nós tenhamos a disposição pessoal de decidirmos fazer a tua vontade. Que o Senhor nos dê o senso de urgência para isso. Que o Senhor nos faça lembrar de que fazer a tua vontade envolve testemunhar dos teus feitos na nossa vida. E que o Senhor não nos deixe esquecer de que fazer a tua vontade sempre será recompensador. E que os nossos corações sejam impulsionados a isto. Ó Deus Todo-Poderoso, nós queremos te pedir que o Senhor traga a consciência a cada um que está aqui esta noite de que a satisfação plena e real só será possível quando a maior satisfação da minha vida e da vida de cada um aqui for fazer a tua vontade. Nós queremos pedir que o Senhor mude os nossos corações. Para aqueles que têm buscado satisfação em tantas outras coisas e continuam sem encontrar. Que o Senhor os faça enxergar Cristo Jesus e a satisfação que só Cristo Jesus pode dar para eles. E que assim, muitos que estão na situação da mulher samaritana possam encontrar Jesus e possam ter as suas vidas usadas para que outros se acheguem até Jesus. Nós rogamos que o Senhor nos abençoe e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que o amor do Senhor, que é o nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Teu Espírito Santo seja conosco. E que o Senhor graciosamente nos abençoe e nos guarde. E que o Senhor volte o Teu rosto de misericórdia para nós. E que o Senhor nos conceda a Tua paz. Em nome de Jesus. Amém.